O podcast que você ouve agora é uma produção da Câmara de Vereadores de Joinville. Isso é Tão CVJ Podcast, sua fonte semanal de informação sobre o que acontece no Legislativo da cidade. Sejam bem-vindos ao Isso é Tão CVJ. A partir de agora, a nossa equipe de jornalismo vai te ajudar a entender o que rola na Câmara de Vereadores de Joinville. Eu sou o Carlos Henrique Braga, estão aqui comigo o jornalista Jefferson dos Santos e os estagiários Jamie Schlinwein e Pedro Zin. Hoje nós vamos falar da situação difícil das famílias que não conseguem pagar pela ligação de esgoto. Você vai saber como a Companhia Águas de Joinville pretende bancar esses custos e oferecer empréstimos bancários para esses usuários. Tem ainda a insatisfação dos munícipes com o atendimento da ouvidoria da Prefeitura e a venda de quase 50 milhões em imóveis do Ipreville. Antes de começar, eu te peço para dar 5 estrelas e compartilhar o nosso podcast nas redes sociais. Agora sim, vamos nessa, isso é Tão CVJ. Você já usou a ouvidoria da Prefeitura? Muita gente usou o serviço e não gostou, não é isso, Pedro? Como vai você? É isso mesmo. Olá, Carlos. Olá, bancada. Olá, ouvintes. Bom, para contextualizar, né, os vereadores da Comissão de Cidadania receberam na segunda-feira alguns profissionais de comunicação da Prefeitura de Joinville para prestar esclarecimentos sobre justamente isso aí, né, as dificuldades de contato com a ouvidoria do município. O vereador Pastor Ascendino Batista, presidente da comissão, disse que o contato por meio do número 156 não tem funcionado na cidade. Vamos ouvi-lo. Mas a questão é que nós temos ouvido, né, e até eu já me manifestei algumas vezes, né, na tribuna, que as pessoas não conseguem, né, através da ligação, falar, se comunicar, né, ou se encontra sempre, né, ocupado, ou chama, né, e ninguém atende. Primeiro porque as pessoas elas têm no seu entendimento que o 156 funciona horário comercial, né? A gente sabe que hoje o 156 horário é das 8 horas da manhã até as 14 horas. E a gente sabe que Joinville hoje, nós temos aí, passamos de 600 mil habitantes, e eu não sei qual seria o número ideal de pessoas, vereador Brandel, para ficar no telefone, para atender a demanda, né, da cidade de Joinville. Já o secretário municipal de comunicação, Thiago Boing, comentou que a ouvidoria é o principal canal de comunicação entre a população e prefeitura. Ele reforçou que a demanda por ligação é baixa e não tão efetiva, principalmente porque o meio não dá a possibilidade de anexar fotos, documentos ou outras informações pertinentes à reclamação. Hoje a ouvidoria conta com 11 servidores concursados e uma coordenadora, e atende em 3 canais de atendimento, por ligação telefônica no número 156, presencialmente na Secretaria de Comunicação e pelo site por meio de formulário eletrônico. O servidor comentou ainda que, por meio do monitoramento e análise dos dados, a ouvidoria conseguiu melhorar a qualidade dos atendimentos. Ele apresentou alguns números para ilustrar essa melhora. A gente vê ali que, né, 17, 18, 19, 20, a gente ficou ali sempre entre aí os 30 e 40 mil, e ano passado a gente chegou quase a 60 mil manifestações. Isso muito porque a própria prefeitura tem incentivado e tem sugerido que as pessoas utilizem esse canal para formalizar e para registrar a sua demanda. Se a gente pegar só o primeiro semestre desse ano, nós já registramos mais de 33 mil manifestações. Ou seja, se a gente imaginar que no segundo semestre a gente vai ter o dobro, a gente abate um recorde de procura da ouvidoria. Então, assim, com este gráfico a gente consegue perceber que, embora, concordo com o vereador, tenhamos boas oportunidades de melhoria, as pessoas estão conseguindo acessar a ouvidoria. 58 mil registros formais no ano passado, quase o dobro do que se teve em 2020, mostra que as pessoas estão conseguindo chegar a esse serviço. E um gráfico também que nos dá muita alegria e nos orgulha muito mostrar para vocês é a redução do tempo de resposta. Em 2017, mesmo com uma quantidade menor de queixas, o tempo de resposta era de aproximadamente 80 dias. Imaginem vocês, a pessoa fazia uma queixa hoje,
demorava quase 80 dias. E a gente vem trabalhando muito fortemente para diminuir isso. Ano passado a gente conseguiu fazer essas queixas, a gente foi identificar em algumas unidades específicas por que o tempo de resposta era tão grande, ajudamos, fizemos uma força-tarefa para isso, e esse ano a gente está com um tempo de resposta médio aí de 25 dias. Os vereadores questionaram a possibilidade de, por exemplo, incluir a ouvidoria no WhatsApp, como ocorre em municípios próximos. Isso ampliaria o contato entre as partes, por ser de fácil acesso na visão deles. E o Thiago respondeu que a equipe de comunicação pesquisou em outras prefeituras e constatou que muitas já desistiram dessa ideia do WhatsApp. Ele comentou que já existe um plano para incluir a ouvidoria no aplicativo Joinville Fácil. Ele pontuou também outras melhorias em desenvolvimento, como a criação de uma resposta automática para ligações e a opção de denúncia anônima. O vereador Brandel Júnior, do Podemos, comentou que muitos cidadãos ainda não estão digitalizados ou têm dificuldades em escrever, o que tornaria o aplicativo não tão viável. Nesse caso, a ligação seria o contato mais efetivo. E por isso, ele propôs que o número 156 funcionasse em 2 turnos, para ampliar o atendimento e contemplar todo o horário comercial. O pastor Ascendino Batista disse, por sua vez, que a comissão vai preparar uma moção para que a prefeitura realize essa ampliação. E o Thiago finalizou dizendo que a ampliação é possível e que já vão começar a trabalhar para resolver as demandas apresentadas durante a reunião. Muito bem, Pedro. Eu queria lembrar também que a Câmara tem uma ouvidoria, direto no site, câmara.joinville.br. Tem a opção já anônima e outras opções que o munícipe preferir. E que a situação financeira das famílias não está nada boa, todo mundo sabe. E muita gente não está conseguindo pagar a ligação interna de esgoto. Essa obra pode passar dos R$10 mil, dependendo das características do imóvel. A Comissão de Cidadania vem tentando uma solução para isso com a Companhia Águas de Joinville. Na última visita à comissão, a CAGE informou que está perto de conseguir criar um subsídio para famílias de baixa renda que pode chegar a até 90% dos custos da obra. A companhia também vai intermediar empréstimos com bancos para quem não é de baixa renda, mas não tem dinheiro para custear a obra. Essa linha de crédito deverá ter juros de 1,99% ao mês. Essa taxa de juros foi considerada alta pelos vereadores da Comissão de Cidadania. O presidente Brandel Júnior, do Podemos, pediu uma taxa menor aos representantes da Águas de Joinville, mas isso vai depender dos bancos. Brandel lembrou que, infelizmente, as famílias já estão endividadas. A companhia sabe das dificuldades dos seus usuários e, por isso, está tomando essas medidas dentro do programa batizado de Esgoto Legal. Entre as ações que eu citei, o que é mais certo é o empréstimo bancário. O subsídio para famílias de baixa renda depende do aval da ARES, que é a agência reguladora da empresa de saneamento municipal. E agora, falando de educação, Jamie, a prefeitura está oferecendo 1.800 vagas nos centros de educação infantil por meio de um edital de credenciamento. Explica pra gente esse assunto que foi parar na Comissão de Educação. Olá, Jamie. Olá, Carlos. Olá, ouvintes. Os vereadores da Comissão de Educação se reuniram com representantes da Secretaria Municipal de Educação e de Centros de Educação Infantil para discutir as melhorias que foram feitas no novo edital e para esclarecer dúvidas sobre as 1.800 vagas que foram disponibilizadas pela Prefeitura. Durante a reunião ordinária que ocorreu nesta terça-feira, dia 23, o diretor executivo de gestão da Secretaria, Marcelo Luiz Cola, disse que a principal mudança deste edital é a padronização dos contratos e que facilita a gestão das vagas sem prejudicar a disponibilidade delas. Vamos ouvir a explicação mais detalhada dele. O que temos assim de proposta de novo são 2 fatores. O primeiro é que agora é um edital permanente, ele não fecha mais. Essa concepção ela foi advinda da nossa Procuradoria, uma análise junto com a Secretaria de Administração, para uma padronização de contrato da Prefeitura. Vejamos isso como um fato bem interessante, porque isso dispõe de uma mobilidade para qualquer tempo, quando necessário, né, e dentro da oportunidade e conveniência, a administração possa dispor da alocação de novas vagas, quando oportuno e conveniente. Cola também disse que as entidades conveniadas podem fazer novos cadastros e enviar documentos sem um prazo limite. Outro ponto de melhoria do novo edital é a possibilidade de refazer a matrícula na mesma unidade, ou escolher até 4 opções de CI em que os pais desejam que seus filhos estudem. Outra medida que a Secretaria de Educação está avaliando é a possibilidade de integrar um sistema de cruzamento de dados. O Marcelo Cola também deu os detalhes. Vamos ouvir. Contratamos um novo sistema, que vamos soltar ele agora em outubro desse ano.
E dentro dessa nova modelagem do novo sistema, a gente já está trazendo uma nova forma da rodagem de vaga e da análise dos dados. A gente sabia que tinha essa carência. Somos sabedores disso, reconhecemos isso. Então, com essa nova modelagem que a gente começou agora a elaborar, com base nesse diagnóstico que já apareceu com base nesse novo edital, e com base na colheita de informações e também da inação, às vezes, das famílias de procurar a vaga, a gente está encontrando formas que o sistema, de forma inteligência artificial, gente, o sistema cruze dados. Então, a gente já tinha pensado nisso e a coisa já se tornou um fato. Além das melhorias, o edital, o diretor executivo também esclareceu dúvidas dos representantes dos CIs. Uma das principais foi sobre a distribuição de vagas. A vereadora Ana Lúcia Martins, do PT, por exemplo, disse que ficou surpresa ao saber que o CI Estrela da Manhã tem vagas que não foram preenchidas. O Marcelo Cola contou que há casos em que vagas parciais são negadas. Vamos ouvir o que ele disse. Há N situações que acontecem que fogem ao nosso controle. Por exemplo, há algumas unidades com vaga sobrando. Pais não querem. Inclusive, pai que não quer período integral, acredite. Acredite, sim. Mas, enfim, são escolhas, respeita-se. Mas a gente entende que essa situação tem que ser saneada, sabemos que isso é importante, que não estamos aqui para criar obstáculos, estamos para criar soluções, não brigamos com os problemas. O vereador Brandel Júnior, do Podemos, que é presidente da Comissão de Educação da Câmara, também questionou um meio legal de captação de alunos na rede particular de CI. Luiz Cola respondeu que não é possível direcionar vagas, porque fere os princípios da administração pública da impessoalidade. A gerente da Secretaria Municipal de Educação, Érica Sato Lopes, também destacou que, quando o assunto é distribuição de vagas, a prioridade é sempre as entidades conveniadas. Depois vêm as filantrópicas e, por último, as particulares. Então é isso, Carlos. De modo geral, os maiores beneficiados nessa história toda são os pais, que poderão escolher até 4 CIs, de preferência para matricularem seus filhos. A outra inovação é a realocação das vagas conforme a disponibilidade entre os CIs conveniados. Bem, Jamie, são legais essas inovações da prefeitura, né? O Jefferson tá aqui do meu lado. Quantas vezes a gente já discutiu essa situação dos CIs aqui? É recorrente esse tema, né? Algumas vezes já, né? E falando em grana alta, em dinheiro alto, a Câmara autorizou a prefeitura a vender quase 50 milhões em imóveis do Ipreville. Eu tô falando isso porque o Jefferson que tá aqui cobriu esse assunto, né? Essa autorização da Câmara para venda de imóveis do Ipreville. É verdade, Carlos. A Câmara aprovou na sessão de quarta-feira, foi dia 24, né? Estamos aqui na quinta-feira, dia 25, gravando o podcast. Então, a Câmara aprovou um pacotão da Previdência. São 4 projetos de leis da Prefeitura que foram apresentados com o objetivo de reduzir o déficit atuarial do Ipreville. E a primeira pergunta para quem está ouvindo aí, o que é esse tal déficit atuarial? Até né? falar isso é difícil. É difícil falar, é verdade. A gente já acompanhou algumas reuniões aqui da Câmara, né, que tratam desse assunto. Em resumo, a explicação que eu encontrei aqui para tentar traduzir para quem está nos ouvindo déficit atuarial é o cálculo que indica que a arrecadação previdenciária do município, no caso, né, seria insuficiente para o pagamento das pensões e aposentadorias no futuro. Voltando aos 4 projetos que a Câmara aprovou, eu vou detalhar então cada um deles. O primeiro é o projeto de lei 185 de 2022, que autoriza o Ipreville a vender imóveis que constituem seu patrimônio. Os imóveis pertencentes ao Instituto estão avaliados em quase 48 milhões de reais, conforme a documentação que integra o projeto de lei. O imóvel do Ipreville mais valioso, vocês conhecem, é o prédio da rodoviária, com valor estimado em 16 milhões de reais. E esse projeto ele também autoriza o Ipreville a participar de fundos de investimento imobiliário. As vendas desses imóveis elas devem ocorrer por meio de leilão, conforme o texto do projeto. E segundo uma nota da Prefeitura, os imóveis que estão mais próximos de venda, eles estão desocupados. Os imóveis da fábrica de tubos, que já está desativada desde o ano passado, que fica na zona industrial norte, e o imóvel da usina de asfalto, que fica nas imediações da rua Paraty. O segundo projeto do pacotão da Previdência é o PL 186, de 2022,
que autoriza que o imposto de renda retido na fonte das contribuições de aposentados e pensionistas do IPREVILE seja repassado ao Instituto diretamente, sem passar pelo caixa da Prefeitura de Joinville. No terceiro projeto do pacote de redução do déficit, que é o PL 187 de 2022, a Prefeitura pretende aumentar por 35 anos a fatia da cota patronal, que é a parte que a Prefeitura paga ao IPREVILE, e aí eu falo aqui especificamente da cota patronal que a Prefeitura paga referente aos servidores da educação. O objetivo é aumentar em 6% a fatia da cota patronal. A parcela do município, atualmente, para todos os servidores, é 22%, enquanto os servidores pagam 14% do salário bruto. Por fim, o PL 188, 2022, que parcela em 420 parcelas mensais, ou seja, 35 anos, ninguém tinha feito a conta aí, né, mas eu já estou dando a resposta para vocês, parcela em 35 anos uma fatia do déficit atuarial, na casa de 220 milhões de reais. A atualização dessas parcelas do valor vai se dar pelo INPC. É isso aí. Lembrando que recentemente, não me lembro o ano agora, a Prefeitura fez uma reforma previdenciária no IPREVILE, né? E mesmo assim não conseguiu, ainda tem que repactuar isso, né? Isso, eu lembro que nas discussões, né, uma das informações que se colocava em dúvida era se de fato existia, né, esse déficit atuarial e agora a gente percebe que mesmo com o aumento da cota dos servidores ainda não é suficiente, né? É necessário ainda mais uma contrapartida do município. Jamie e Pedro, vocês sabem quem é a pessoa que calcula o déficit atuarial, como ele chama? Não sei. Não sabem. Ele conta, não é? É atuário, né? Contabilidade. Chamado de atuário. Atuário, né? É Luiz Kogut, né? Luiz Cláudio Kogut, no atuário do IPREVILE, né? Exatamente. É ele que diz lá se vai ter dinheiro ou não para pagar as nossas aposentadorias. Segundo os as estudos pensões. dele, são necessários mais alguns pagamentos. Mais alguns pagamentos. A gente tem muitas parcelas pela frente, né, Jefferson? Espero, né? Tomara que a gente consiga chegar lá. E para fechar o papo de hoje a gente falou muito sobre dinheiro, né? Pedro, pessoas com deficiência não pagam para usar transportes marítimos, mas isso não é novidade. Por que a gente tá falando disso hoje, então? Bom, porque isso deveria estar acontecendo na verdade, né? Mas a gente teve algumas reclamações aí de que essa gratuidade não está sendo cumprida em Joinville, de acordo com o pastor Ascendino Batista, né? Ele falou na Comissão de Cidadania de segunda-feira também, e a Comissão de Finanças aprovou essa lei, né? Essa lei criada por ele, que diz respeito justamente a isso aí de garantir essa gratuidade para transporte marítimo e fluvial para pessoas com deficiência e também os acompanhantes legais dessas pessoas, né? E um alvo da proposta é justamente ali o ferryboat entre a Praia da Vigorelli e a Vila da Glória. A gente tem que explicar aqui que essa gratuidade já é garantida por uma lei estadual, que é a Lei 18.060, de 4 de janeiro de 2021. De acordo com o texto da legislação, a pessoa com deficiência pode utilizar gratuitamente qualquer meio de transporte fluvial, lacustre ou marítimo, como balsa, ferryboat, canoa ou similares, de propriedade do Estado, dos municípios ou privada e que funcione por concessão e com fiscalização de poder público. E nesse momento vocês podem estar se perguntando, para que criar uma lei de algo que já existe, né? Bom, de acordo com o autor da lei, como eu falei, o pastor Ascendino Batista, ela não está sendo cumprida e fiscalizada aqui em Joinville. Ele contou que recebeu denúncias, né, diversas denúncias de cobranças indevidas para pessoas com deficiência. Agora, se o projeto for aprovado e sancionado, o município vai poder fazer também a fiscalização necessária para essas pessoas. Isso aí, gente. O programa mais curto hoje, mais objetivo, mais direto. Gostaram? Estamos com Sidney e Marina não presentes, ausentes. Fica aqui o nosso abraço para eles. Semana que vem eles estão de volta. Inclusive com a apresentação do Sidney aqui no podcast. O Sidney tem informações a respeito da cabeça do Ulisses Guimarães. Ele falou que ia gravar. Ele falou na semana passada. Na verdade, ele me passou que ele tem uma correção de uma informação que ele disse na semana passada. Então, para aqueles que acompanharam a edição passada do podcast, estão nos ouvindo de novo, aguardem, semana que vem tem mais informações daquele assunto que o Sidney já trouxe se você não entendeu nada que o Jefferson falou, você vai no episódio 18. Vai ter que voltar que tem lá a contextualização do que é a cabeça do Ulisses Guimarães. A gente não tá falando do bairro, né? Eu vou dar um spoiler aqui.
o médico legista que que fez os estudos, a análise, enfim, não sei exatamente como chama, ele era um vereador de Joinville na época, mas o Sidney vai explicar isso. Eu vou passar para ele agora a bola. Explica aí, Sidney, na próxima semana. Vamos aguardar então, Jefferson. Um abraço para você, muito obrigado pela Valeu. participação hoje. Até a próxima. Jamie, foi bom te ter aqui de novo. Até a semana que vem. Eu que agradeço pela oportunidade e até a próxima. E Pedro, cheio de informações. Valeu. Valeu, gente. Se cuidem, fiquem bem. E assim chegamos ao final deste episódio de número 19. Se você ainda não nos segue, não se esqueça de seguir o Isso é Tão CVJ nas plataformas de streaming e de avaliar o podcast com 5 estrelas se você gostar, quiser e puder. O podcast Isso é Tão CVJ tem trabalhos técnicos de Rinaldo Barbosa Amaral e equipe. A edição é de Pedro Gonçalves Neto. A chefia de jornalismo, de Felipe Faria, com a direção de comunicação de Luiz Fernando Batiste. Estamos também em Facebook, Instagram e Twitter. Procure Câmara Joinville e nos siga. Um abraço e até a próxima semana com informações da cabeça de Ulisses Guimarães.